Economia, com Ivana Moreira. Ivana Moreira, bom dia. Bom dia. Depois de ouvirmos o presidente da ONG SOS Estrada, José Aparecido, falar tanto da realidade dos caminhões, os caminhões que trafegam pelo anel e pelas estradas que cortam o Brasil e Minas Gerais, como é que anda esse setor, vendas, movimentos do setor de caminhões no Brasil? Muito aquecido. A imprensa já falou do crescimento histórico do mercado de automóveis, que cresceu mais de 10% em 2010. E no segmento de caminhões foi um crescimento muitíssimo maior. Ele cresceu mais de 50%. Assim, é metade do volume de crescimento de um ano para o outro em acréscimo. Para a gente falar de um caso mineiro aqui, a montadora de caminhões que fica perto da gente, a Iveco, em Sete Lagoas, registrou um aumento de vendas de 57% em 2010 em relação a 2009. Nessa semana, eu tinha ouvido de um entrevistado do setor hoteleiro que o setor hoteleiro é o melhor retrato da economia, de como vai a economia. E ontem eu ouvi de uma fonte do setor de caminhões que este, sim, o mercado de caminhões é o melhor retrato da economia de um país. E ele tem razão. Por que as vendas de caminhão cresceram tanto no ano passado? Por que os empresários compraram um número tão maior de caminhões assim? Porque eles estão transportando um volume muito maior de mercadorias para as lojas, para os shopping centers. Na verdade, esse dado dos caminhões reflete o aumento do consumo no Brasil, sim, que foi enorme no ano passado. E aí, assim, pensando nisso, inclusive me chamou a atenção o fato de que nessa questão triste sobre o anel em Belo Horizonte, uma das medidas que logo foram ventiladas, que sempre pega bem com a opinião pública, que está desavisada, sem prestar atenção no que significa, era a restrição da circulação de caminhões, o que é uma medida completamente insustentável. Sim. Como é que você vai parar por um determinado tempo, impedir que passe pelo anel numa determinada faixa de horário, um caminhão que está vindo carregado de um outro estado que está passando por Minas e que vai subir? Com uma carga perecível. E aonde ele vai parar esse caminhão? Serão feitos bolsas de contenção? Toda essa discussão que você está tendo é isso mesmo. É esse caminho que a gente tem que discutir. Inclusive, num momento da economia tão aquecida, quando o transporte de mercadorias no Brasil é sobretudo rodoviário. Sim. Então não adianta ficar discutindo uma medida que é inviável do ponto de vista prático e que afeta todos os setores. Porque se alguma autoridade tomar uma decisão dessas, eu dou poucas semanas para ter um relatório pronto de vários setores, mostrando o impacto econômico e essa medida cair por terra. Se o relatório já não estiver pronto agora. Aliás, eles estão, de fato, trabalhando nisso. Sim. Ontem eu conversei com o Ulisses Martins, que é presidente do Sindicato das Empresas de Transporte de Carga de Minas Gerais, sim, e ele me contou que eles estão preparando um estudo para mostrar qual é a realidade do tráfego de caminhões ali no anel, porque eles estão muito preocupados de que a culpa fale-se sempre nos caminhões, como se esse setor fosse indesejado, como se o transporte de mercadorias fosse indesejado no estado, na cidade, que ele já foi chamado até de assassino. Ele falou, eu não sou assassino. Mas a se julgar pelas imagens exibidas, e tem um impacto muito forte aquele conjunto de imagens, claro, que foram exibidas, ele é compreensível. Quando você olha aquilo, você vê que a reação popular é quase que compreensível nesse sentido. Claro. Porém, não pode parar só na análise daquela imagem. Exatamente, porque o que eles estão questionando, e o setor está defendendo como medidas emergenciais, eu perguntei então, mas e o que o setor acha que precisa ser feito emergencialmente? E ele vai na mesma linha que todos os técnicos em trânsito têm dito, controle, fiscalização e redução da velocidade. Não tem como impedir o tráfego de caminhões, nem de automóveis. Acabamos de ouvir agora. José Aparecido, presidente da SOS Estradas, disse a mesma coisa. O mercado cresceu. Tem mais carro, tem mais caminhão, e isso é irreversível. A gente tem que encontrar soluções para lidar com isso. Então, tem que ter fiscalização. Uma das coisas que ele disse, por exemplo, é que naquele caso, naquele caminhão envolvido no acidente, sim, haviam várias irregularidades. Aquele caminhão não poderia estar trabalhando no tráfego, em função de várias regulamentações ali do setor, no frete, trabalhando no frete. Foi até levantada a hipótese de que o cavalo mecânico não era compatível com a carga que o caminhão puxava. Exatamente. Então, o que falta? Falta fiscalização, mecanismos de fiscalização que possam impedir esse tipo de prática, um motorista inconsciente, uma empresa que transporta a carga sem as condições necessárias para que isso não aconteça. O que ele estava me dizendo ontem era, é claro que o nosso setor tem
têm problemas, como todos os setores têm problemas. Há empresas que não são sérias, há empresas que não são sérias. Motoristas trabalhando no transporte de carga que não são bons motoristas no sentido da perícia, inclusive ali da condução do veículo, mas isso é uma outra questão. E eu achei interessante ter conversado com ele ontem sobre esses dados, porque eu tinha conversado com outra fonte que falava justamente do crescimento do mercado. Então, vamos ter bom senso. A gente quer crescimento econômico ou não quer? A gente quer que o país se desenvolva, seja um país desenvolvido ou não? A gente quer, de fato, toda essa pujança econômica que está acontecendo? Se queremos, temos que ser mais práticos e realistas. Não é impedir o tráfego de caminhão no anel que vai resolver o problema. Não haverá ônus sem bônus. Se você quer crescer, você tem o ônus tem o bônus do crescimento, o bônus da realização econômica do país, mas o ônus da transformação da infraestrutura e de tudo que cerca a economia desse país. E parece uma relação, uma questão meio óbvia, né? Cresceu o volume de automóveis e caminhões em circulação, precisa crescer o número de pessoas que trabalham na fiscalização. E as estradas precisam se adaptar à nova realidade. Claro, já que você fala do setor de caminhões, por exemplo, um caminhão que hoje é fabricado aqui em Sete Lagoas pela Iveco tem componentes que até bem pouco tempo atrás só faziam parte dos carros mais sofisticados. Aliás, é bom você ter tocado nesse ponto, porque uma das coisas que também me impressionou nos dados sobre o crescimento de caminhões é a sofisticação das compras do setor. Sim. O nível de exigência dos frotistas com o setor, porque o consumo de caminhões é um item de custo para as empresas grandes, esse custo com a logística, com a entrega das mercadorias, e eles estão cada vez mais sofisticados. Inclusive, ontem eu fiquei sabendo de um caso, um grande frotista brasileiro, que para fechar o contrato com a montadora, ele exigiu a prestação de serviço, a manutenção dos veículos dentro da garagem dele. Sim. E a montadora foi obrigada a criar uma alternativa para atender isso ou não conseguiria fechar aquele contrato. Esse é um setor que, apesar dos desvios, apesar de exemplos tristes, como o caminhão envolvido no acidente do anel, tem se sofisticado muito. Perfeito. Ivana Moreira, que fez aqui hoje uma análise, do seu ponto de vista econômico, da realidade dos caminhões que foram tão crucificados depois do acidente da última sexta-feira aqui no anel rodoviário. Ivana, bom final de semana para você. Para você também. Volte na segunda, porque nós estamos te esperando. Com certeza. Grande abraço, tchau.